Agora a palavra está com ela, nossa querida amiga de longa data aqui da nossa casa. Boa noite, querida. É muito longa? É muito longa a data? Pula essa parte. Bom, o Gilberto me dá, como vocês já sabem, a abertura do tema livre e do tempo livre. Então, vocês mandam uma mensagem para casa, a gente vai sair daqui uma meia-noite assim, né, para ninguém ficar preocupado. Eu fiz um estudo numa casa no domingo sobre autodescobrimento. Lá foi sobre a forma de seminário, então foi uma coisa mais extensa, mas eu acho que as ideias estão bem fresquinhas e acredito que será útil aproveitar esse frescor e compartilhar. Esse livro, Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, eu gosto muito dessa capa, porque justamente a ideia é abrir janelas para dentro. Coisa que a gente normalmente não faz, o nosso olhar é sempre muito para fora. Então, Joana de Ângeles fundamenta os seus estudos na psicologia de Carl Gustav Jung, né, a parte psicológica, a base psicológica dos seus estudos, e o Jung tem aquela célebre frase de almanaque, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, a gente está começando a acordar agora, de muito má vontade, com o olho cheio de remela, né? E como é que a gente sabe disso? Porque se você conversar com as pessoas que chegam à casa espírita, que frequentam a casa espírita, no seu lugar de trabalho, as pessoas que estão com sofrimento, a chance delas dizerem que o sofrimento delas é o marido, é a mulher, é o filho, é a mãe, é o vizinho, é o mundo de hoje, é a política, e onde é que estão todos esses personagens, né? Estão todos fora da psique. Então, a gente está só começando a ser alertado por esses autores, como Joana, como Hamed, como Hermance Dufour, que estão trazendo esse olhar da psicologia à luz do espiritismo para nos incentivar a começar a olhar para dentro, porque é lá que estão todas as respostas. Então, a gente vai abrindo janela aqui, como eu disse, até meia-noite, tá? Depois a gente para. A primeira janela, quer dizer, aquela que estaria mais superficial, é justamente o problema que está no teu pensamento, no teu coração hoje. Olhar para esse problema. E aí perceber se você tem um problema, se você vive um problema, ou se você é um problema. É fundamental. É fundamental olhar para isso. Porque se você é um problema, não tem solução. Porque não importa onde você está, não importa com quem você está, não importa como esteja o seu corpo, não importa como esteja o seu trabalho, não importa como esteja o mundo, você estará prisioneiro de si mesmo, porque você é o problema. Se você tem um problema, ele é seu, te pertence. E por incrível que pareça, nós somos tão apegados ao que nos pertence, que a gente se apega aos nossos problemas e não quer largar. Eu digo que é de estimação, né?
Então, quando você é apresentado a possibilidade de sair do contexto daquele problema, deixar de possuir aquele problema, a pessoa fica assim, meio perturbada. Mas eu vou largar? Larga. Mas eu vou deixar isso para lá? Deixa isso para lá, né? E aí a pessoa não quer largar, porque a gente faz uma identificação com o problema. Aquele problema passa a fazer parte da nossa percepção de nós mesmos. Tipo o que a gente faz com o automóvel, né? Quem tem carro, assim, meu radiador está vazando, meu pneu está vazio, né? Eu e o carro somos um. Então, eu e os meus problemas somos um. Então, se eu deixar esse problema para lá, se eu não me envolver com aquele problema, porque muitas vezes aquele problema já caducou, já venceu, já passou da hora, já não faz mais sentido, mas se eu deixar de ter aquele problema, eu perco a minha identidade, né? Então, o que nos sobra de possibilidade saudável de vivenciar as situações é viver os problemas, quando eles acontecem, da maneira mais útil e proveitosa possível, que é aprendendo o que eles vêm ensinar. E aí você vai viver um problema, depois você vai viver outro problema, depois você vai viver vários problemas ao mesmo tempo, mas isso não será um problema. Então, a primeira janela que eu convido vocês a abrirem para dentro, claro que em casa, em momentos de reflexão, o fiozinho da meada, por onde você vai puxar tudo o que está lá mais profundo, é o seu problema. Então, qual é o problema? Aí dali você vai ver se aquilo é uma coisa que está na sua vida, que você tem, que você e transformar numa coisa que você vive, mas que não precisa ser a sua identidade. Infelizmente, né, o exemplo mais claro disso aí é a mãe. Né? Ninguém nasce mãe, a gente se torna mãe. Né? E aí a gente se torna mãe e passa um tempão da nossa vida sendo mãe, que significa gestar, amamentar, cuidar, educar, ensinar, aconselhar. Aí se a pessoa não abre o olho, ela está falando para um marmanjo de 50 anos, está levando guarda-chuva. Já passou, já caducou, né? Então você precisa se reinventar. Você precisa pensar que aquela pessoa não é mais seu problema. Aí parece que deu uma punhalada no peito, né? Mas para a mãe, o filho é sempre criança. Para a mãe doente. Porque criança é criança e adulto é adulto. Se você trata, se relaciona com seu filho adulto como se ele fosse criança, você é o problema. Você é o problema, não é seu filho. Ai, meu filho, não me dá sossego. Mas por que ele não te dá sossego, né? Deixa ele viver a vida dele. Mas eu vou deixar ele assim? Vai. Se não deixar por bem, quer dizer, pela sua vontade, vai deixar pela ordem natural das coisas, que é pelo fenômeno da desencarnação. E se você desencarnar e continuar grudada no pimpolho, você terá que ser atendido pelo pessoal da desobsessão. Né? Larga o pimpolho, mas não larga, né? Larga, não larga, né? E a coisa do me dá um neto, me dá um neto. O que é essa história de me dar um neto, me dar um neto? É
me dá de novo esse papel, porque eu só me reconheço tendo esse problema de ter uma criança para cuidar. Sem esse problema de ter uma criança para cuidar, eu não me reconheço, eu não tenho identidade, né? E aí a gente vê essa situação, eu vejo no consultório, chega uma senhora com 60 anos, né? Para consultar no ginecologista, né? Com um capeta de 6, 7 anos do lado, né? E aí, quando ela começa a falar o que ela está sentindo, ele já olha para ela e já começa a rir, né? Né? Você está com isso? E aí, quer mexer aqui, quer mexer ali, aí a senhora não mexe, menino, desculpa, doutora, sei lá, aí dói a coluna e sobe a pressão. Por quê? Porque a pessoa é o problema. A pessoa é o problema, ela não conseguiu encerrar aquela atividade e retomar um outro momento da sua vida, que hoje em dia é um momento muito aberto, muito rico. Hoje em dia ninguém estranha mais pessoas de 60 anos na faculdade, no curso de inglês, nos lugares, nos teatros, nada, é uma coisa que está em aberto, mas a pessoa não consegue viver sem ter esse problema, né, de cuidar de filho, de cuidar de criança, de cuidar de adulto, de marmanjo. Eu tenho uma amiga muito querida que ela está muito preocupada porque o filho dela vai se divorciar e o divórcio está meio complicado. O filho dela tem só 70 anos. Né? De fora é engraçado, mas dentro a gente sabe que a pessoa sofre muito, não consegue dormir, compromete a sua saúde e o que é pior, não consegue dar sequência ao seu programa reencarnatório, que está em aberto para todos nós. Cada dia no corpo é dia de aprender alguma coisa intelectualmente. Então, hoje em dia, a gente não tem nenhuma justificativa para passar um dia inteiro sem aprender nada, dada a facilidade de acesso aos meios de informação. Livros hoje são coisas fáceis de se obter, pela internet então nem se fala. Então todos os dias nós podemos aprender algo novo e todos os dias nós podemos nos trabalhar para sermos melhores. Quer dizer, mais virtuosos e com menos vícios. Então a gente precisa olhar para essas possibilidades que estão em aberto e entender que é só para isso que os problemas chegam na nossa vida, para nos alavancar as virtudes e para que nós trabalhemos os nossos vícios. Não é para a gente se tornar o problema na nossa vida e, naturalmente, o problema na vida das outras pessoas. Mas isso acontece com o ser humano nos diferentes papéis, né? Nas pessoas que se aposentam e não conseguem deixar de ser aquele personagem que exerceu aquela função num determinado lugar, né? Aquela pessoa que tinha uma condição física que lhe dava essa ou aquela desenvoltura, aquela condição física também mudou e a pessoa não consegue se reinventar a partir de uma nova condição física. Então, quando eu não consigo me adaptar às mudanças que são constantes, ininterruptas, a vida evolui em ciclos, está sempre alguma coisa começando e sempre alguma coisa terminando. Se eu não consigo me reinventar dentro desse ritmo, eu sou o problema. Então, puxando o fiozinho pelo seu problema, você já vai identificar um bocado de coisas sobre você mesmo. A outra janela abre para os nossos pensamentos e sentimentos, que a gente, até bem pouco tempo, não cogitava de que essas coisas podem ser vistas, analisadas e transformadas. A gente vem lidando com o pensamento como se ele fosse uma coisa irresistível. Quando você vê, já pensou. E não tem como mudar esse pensamento. Eu sou assim.
Então, nenhum de nós é assim. Então, tem pessoas mais otimistas e pessoas mais pessimistas. Mas elas não são nenhuma coisa nem outra. Depende do trabalho que elas fazem com o próprio pensamento. Então, nós precisamos acordar no meio do transe, de olhar para fora, de olhar para o outro, de olhar para o mundo e olhar para o que a gente está pensando. Estou me sentindo mal, incomodado, desconfortável. O que eu estou pensando? É no que você está pensando que está a causa do seu incômodo. Mas, infelizmente, quando a gente experimenta um incômodo, a gente procura se distrair. A gente procura usar alguma substância que faça uma interrupção nessa emoção desagradável. A gente procura falar sobre os outros. A gente procura fazer qualquer coisa que justamente nos afaste de olhar para o que está pensando. Então, a prova, a evidência mais cabal disso aí é que um mesmo acontecimento não provoca a mesma reação em todas as pessoas. Então, cada acontecimento vai gerar, em alguns, um desânimo. Em outros, o mesmo acontecimento vai gerar um desafio. Em algumas pessoas, um acontecimento vai fazer com que ela perca a pouca fé que tinha. Que Jesus fala, não é? Aquele que tem muito mais será dado. Aquele que tem pouco, até o pouco vai ser tirado, porque o pouco não dá conta, né? Aquela pessoa que tem mais fé, aquele acontecimento vai significar uma oportunidade de aprendizado. Então, não são os acontecimentos. É muito importante que a gente acorde desse transe, de achar que a gente pensa assim ou assado em função de coisas externas. Eu tenho que olhar para o que eu penso e elaborar e buscar meios de mudar o que eu penso. A gente tem poder de mudar o que pensa? Aliás, só a gente que tem, né? Mas a gente quer mudar o que o outro pensa. Quer controlar o que o outro pensa. Olha o olhar para fora, né? Aquela gente ciumenta que olha para você e pergunta, em que você está pensando? Aí o outro fala, em você, meu bem. Não, verdade, vai vir o dia dos namorados, né? Essas coisas assim. Então, o pensamento é seu território de poder e você tem o poder de mudá-lo, sim. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes você se perceber desanimado, angustiado, ansioso, triste, chateado, aflito, olha para o que você está pensando. É esse pensamento que está gerando essa emoção. Então, como é que você muda esse pensamento? Aí são tantas as possibilidades que a gente só tem que escolher. A gente pode cantar. Por exemplo, foi cantada aqui uma música que eu já cantei várias vezes para fazer faxina no pensamento, né? Nada que nos prenda, nada que acorrente, tudo que liberte, entendeu? Você vai cantando e o seu pensamento vai mudando. Mas mudou só durante o tempo que eu estava cantando a música. Eu acabei de cantar a música, voltou. Canta de novo. Canta mais alto. Leia uma página. Escolha uma frase que tenha um efeito perceptível no seu pensamento e repete. A Bíblia, por exemplo, tem muitas frases dessas que as pessoas já incorporaram às suas situações, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que é que de tantas frases que tem na Bíblia, essas frases são tão repetidas? Porque as pessoas já perceberam que elas têm esse poder.
Mas aí eu falo isso, comigo não acontece nada. Então você tem que procurar a frase que vai fazer efeito para você. Conversar com alguém, não para se queixar, conversar com alguém para tirar o foco do pensamento daquele circuito do sofrimento. Dar uma volta na praça, olhar as árvores, cuidar de planta, lavar a louça. Lavar a louça é horrível, né? Mas é uma excelente meditação. É só você prestar atenção na louça. A água saindo da torneira, né? A sabão. Aí está pensando, presta atenção na louça. Se você conseguir prestar atenção na louça, quando acabar, você está relaxado. Né? Agora, você está lavando louça, gente abusada, ninguém me ajuda, todo mundo sabe, né? Vai lavando a louça com raiva, com ódio, quebra prato, dói as costas, né? Enfim, é autocura, porque é autodescobrimento, porque é tudo alto com U, isso faz uma diferença imensa. Porque nós viemos à casa espírita querendo a autocura com L. Aquela cura que vai vir do alto. Eu só tenho que sentar assim, ó. E aí a cura vem e muda tudo. Não, é autocura. Nós podemos ser e somos imensamente ajudados, a gente não faz nem ideia do quanto. Mas, se nós não fazemos a nossa parte, nós não temos saúde, dentro do conceito de saúde igual a bem-estar. Então, saúde não é igual a ausência de doença. Chico Xavier era saudável? Não, viveu só 92 anos, dormindo 2 horas por noite, trabalhando até o último suspiro. Ele era muito saudável. Agora, tinha um monte de doença, era um tratado de medicina interna, né? Tinha problema no olho, no coração, não sei aonde, mas ele tinha bem-estar, coisa que muita gente com o corpo funcionando muito bem não tem. Pega aquele bem-estar todo e põe para lamentar, para arrastar corrente, para pensar em suicídio, para se desinteressar da vida. Então, saúde não é ausência de doença, até a Organização Mundial de Saúde já sacou isso. Justamente por isso. Porque tem gente que tem saúde, mas é doente, e tem gente que tem doença, mas é saudável. Por quê? Depende do que pensa sobre a doença. Então, Altivo, nosso presidente lá do Leon Denis, ele teve um tipo de câncer linfático e ele estava fisicamente muito doente. Então, a gente estava sentado lá na bancadinha, no encontro de Leon Denis, e as pessoas passavam por ele. Aí ele recebia aquele carinho. Depois que a pessoa saía, essa gente pensa que eu estou doente. Olha a clareza do espírito, de perceber que você não precisa adoecer junto com o corpo. Como você não precisa que o corpo esteja saudável para ter bem-estar. Então, o conceito moderno de saúde hoje é bem-estar. Então, só você pode fazer isso por você. Olhando para o que você pensa, é uma janelinha mais para dentro do que o problema, um pouquinho mais interna, e para as suas emoções, para o que você sente, porque é tudo muito interligado, tudo muito trabalhado. Então, mas eu tenho essa emoção, eu posso mudar isso? Não só pode, como deve, você está encarnado para mudar isso. Né? Então, tem esse filme, eu sempre falo nele porque eu considero extremamente didático. Eu acho que todo espírita devia pegar esse filme e estudar quem somos nós. Porque ele mostra os nossos vícios das emoções com animação e dá pra gente, e com situações práticas. Então, dá para a gente ver que nós somos viciados em emoções, determinados tipos de emoções. Então, vocês conhecem alguém viciado em ter pena de si mesmo?
A pessoa, quando ela tem essa emoção de ter pena de si mesmo, ela, paradoxalmente, ela tem um prazer. Então, se não está acontecendo nada na vida dela para que ela tenha pena dela mesma, ela vai arrumar. Então, no filme mostra como é que isso acontece, os hábitos de tanto a gente repetir aquela emoção, a gente cria receptores para conjugar com a emoção causada pelas situações e aí a gente viver aquilo. É um negócio muito parecido com as drogas, com o álcool, com a nicotina, né? Você cria os receptores e eles ficam lá de boquinha aberta, querendo que você se coloque naquela situação para viver aquela emoção. Então, no filme, é ilustrado um casamento e as damas de companhia, as damas de casamento, todas ali com vestido igual, né? Horroroso, por sinal. Vem um garçom com uma bandeja de vinho, né? Tropeça e não se sabe em quê, e derrama aquele vinho no vestido de uma delas. E aí ela começa, tinha que ser comigo, tudo acontece comigo. Nessa hora ela está lá, vivendo aquela emoção da pena de si mesmo, e as coisinhas estão todas plugadinhas, e ela tem aquela emoção. Só que esse prazer é muito fugaz, daqui a pouco ninguém aguenta mais ela chorar, que só com ela acontecem essas coisas, aí ela vai arrumar outra situação, e fica nisso. Fica nisso por quê? Porque não olha para as suas emoções. Então, nós precisamos abrir essa janela e ver as nossas emoções, né? O que esses acontecimentos do dia a dia, da vida familiar, dos problemas de saúde, das questões econômicas, que emoções eles me despertam? E essas emoções são úteis? Essas emoções são de natureza me fortalecer para enfrentar esses problemas? Ou essas emoções me enfraquecem, me fragilizam, me colocam em situação de ficar refém dos acontecimentos externos? Então, se eu noto em mim esses tipos de emoções que não são produtivos, cabe a mim mudá-los. Mas como é que eu mudo as minhas emoções, né? Então, primeiro eu tenho que ver. Eu tenho isso, né? Eu tenho isso. Por exemplo, a pessoa tem muito medo da solidão. E ela, aliás, a própria solidão já é uma coisa esquisita, né? O Divaldo fala isso, como é que o ser humano consegue ter solidão no meio de 7 bilhões de pessoas, né? Então, aquela coisa daquele amor seletivo, né, só serve aquele. Não tem aquele, os outros 7 bilhões não interessa. Então, a pessoa tem muito medo da solidão porque ela não reconhece os valores que ela tem. Ela não se percebe uma pessoa interessante, ela não se percebe uma pessoa que tem algo a contribuir, ela não se percebe uma pessoa útil, ela não se percebe nada. Então, o medo da solidão faz com que ela esteja sempre sentindo alguma coisa. Por quê? Porque é um jeito de manter todo mundo ali, né? No entorno. Então, você liga, como é que você está? Estou com uma dor de cabeça, uma coisa horrorosa. Toma aquele remédio, tão bom para dor de cabeça, será que não é à vista? Vou ver. Aí outro dia você liga, e aí, melhorou a dor de cabeça? Melhorou, mas o remédio que eu tomei para dor de cabeça fez mal o estômago, agora eu estou com uma enxaqueca. Então olha só, toma um antiácido, você tomou comeprazol? Toma comeprazol. Tá bom. No outro dia você liga, e aí, a cabeça, o estômago? Isso tá bom, mas agora a minha perna inchou. Porque ela tem medo de dizer assim, olha, tá tudo bem, e você desligar o telefone. Ela tem medo, por quê? Porque ela não se reconhece como alguém que alguém queira ter perto. Então, isso tudo, gente, é inconsciente. Por quê? Porque a pessoa não abre janelas para dentro, ela localiza o problema sempre fora, e aí ela nunca enxerga o que está acontecendo dentro dela. Então, a gente precisa começar a acordar, né? Às vezes, a gente precisa de um tratamento de choque para acordar, né?
a gente lá no Autocura vai aprendendo umas técnicas interessantes. Então, a gente aprendeu, por exemplo, o jogo do contrário, né? Porque as pessoas se viciam nas conversas. Então, sabe aquela conversa repetitiva que a família sempre fala sobre aquilo, que é sempre falado aquela mesma coisa? Quando a conversa começa, você já sabe quando vai acabar? Então, se você fizer uma coisa que ninguém espera, disser uma coisa totalmente absurda, de repente você consegue acordar todo mundo do transe, né? É radical, mas funciona. Então, a pessoa vai ficando mais idosa, vai sentindo que a hora está chegando, vai ficando com muito medo, e aí ela começa a falar: esse é meu último Natal. E aí a família faz o quê? Não, imagina, você ainda vai viver 100 anos e blá, blá, blá. Aí ela calma um pouquinho. Dura até o ano novo. Esse é meu último ano novo. Não, imagina. E fica nisso. A pessoa está viciada naquela resposta que as pessoas dão. E aonde é que está o problema? O problema está dentro. O problema está na questão da morte, que nós temos e podemos, graças à doutrina espírita, conversar com ela, nos prepararmos para ela, fazermos treinamento para ela, combinarmos com os espíritos. Vocês vão me buscar, porque é negócio, né? Ter uma relação com a morte mais saudável. Essa é a solução, a mudança da emoção que eu tenho em relação à morte. Mas a pessoa não faz isso, então ela cria esse mecanismo de ter esse feedback da família. E aí, a pessoa, né, a gente falando sobre o jogo do contrário, a pessoa resolveu pôr em prática, e aí quando a mamãe falou: esse é meu último aniversário. Gente, vamos bater bastante palma, porque esse é o último aniversário da mamãe. Aí a senhora deu aquele: vira essa boca para lá, você está me gorando? E acabou, o problema acabou, né? Interrompeu aquela troca continuada da mesma emoção. Eu quico a bola para você, você quica a bola para mim, e nós ficamos naquela troca de emoção doente, doentia, que adoece cada vez mais, porque impede que a pessoa olhe para a verdadeira fonte do problema, que está onde? Está dentro dela, né? Então, aquele conjunto antigo, assim, né, da Blitz, por exemplo, né, conta lá a história de uma briga de casal. Eu dizia que ela era, ela dizia que era eu dizia que era ela dizia... E blá, 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 né? Então, às vezes, a pessoa fica nesse blá, 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 uma encarnação. Sabe quem é responsável por essa situação? Você. Porque você faz isso, faz isso, faz isso. Aí o outro vai, já se sabe o que ele vai responder, não precisa nem falar. Não, mas eu faço isso, 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 porque fazem isso, 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 isso. E fica nisso, uma encarnação inteira. Eu acuso você, você me acusa, eu me sinto culpado, você também. Aí a gente fica trocando essa emoção adoecida. Então, se a gente puder abrir essa janela para dentro e olhar o que é que eu sinto quando me dizem isso. O que é que eu sinto quando eu olho para as situações da minha existência? O que é que eu sinto em relação ao futuro? O que é que eu sinto em relação ao passado? E encontrando problemas, correr atrás de resolvê-los. Correr atrás do esclarecimento, correr atrás da terapia, correr atrás da meditação. Quer dizer, ao invés da gente aprofundar o diálogo com esse ser desconhecido de nós mesmos, que somos nós mesmos, como esse diálogo é incômodo, eu crio mecanismos, meios, justamente para não me ouvir. Então, você entra dentro do carro, liga o rádio, bota o som, bota a palestra, né? Aí chega em casa, liga a televisão, liga o Facebook, bota um negócio no ouvido. Para que tudo isso? Para não se escutar, porque estar na sua presença é extremamente incômodo, quando a gente precisa justamente ter, pelo menos, um trabalho diário de olhar para o que está sentindo, para o que está pensando, no problema que está vivendo,
e poder se perceber, se conhecer. Indo um pouquinho mais além, a gente vai chegar naquilo que a gente chama de consciência, que é um grande mistério. É um grande mistério a consciência. A ciência tem aberto aí grandes janelas, né? Tem um cientista que chama Francisco de Biase, acho que já falei dele aqui, se alguém tiver interesse de ver, que fala da consciência holotrópica, porque para o paradigma materialista, a consciência é um fenômeno do cérebro. Acontece que muitos fenômenos, como a experiência de quase morte, os fenômenos paranormais, vão muito além, transcende a função cerebral. Tem até um neurocientista, um neurocirurgião, que teve uma experiência de quase morte, escreveu um livrinho, O Céu é Real, o Paraíso é Real, uma coisa assim, né? Então, como que a pessoa que está com o cérebro desativado, tem experiências, visões, conversa com gente, se vê de cima, assiste as manobras que estão sendo feitas para a sua reanimação, encontra pessoas desencarnadas, sabe o que está acontecendo em outro cômodo do hospital. Então, hoje a gente tem muitas evidências de que a consciência não é prisioneira do cérebro, nem gerada pelo cérebro. Ele faz uma comparação que eu acho muito interessante com o piano, né? Assim, o som não acontece dentro do piano. Dentro do piano você causa as ondas que vão reverberar na caixa do piano, a música acontece fora do piano. Então, a consciência ainda é uma janela mais para dentro, mas ali tem coisas que são fundamentais para a gente olhar e reconhecer, como, por exemplo, culpas, mágoas, lembranças, coisas que afetam, impactam diretamente no nosso funcionamento do dia a dia. E uma outra coisa também, que é a nossa capacidade de estar presente. A nossa capacidade de estar conscientes. Tem um autor, um filósofo contemporâneo nosso aí, que é o Eckhart Tolle, que trabalha o poder do agora, né? Ele fala que os animais nos salvam da loucura. Porque quando você interage com o cachorro, interage com o gato, o cachorro, o gato, o cavalo, o animal, ele vive o presente. Ele vive o agora. Ele está ali. E a gente não. A gente vai no passado, a gente vai no futuro, né? Vai no passado, vive uma mágoa, vai no futuro porque está ansioso com alguma coisa que vai acontecer, e a gente fica nessa maluquice, nessa loucura, e não sente o momento atual. Então, cada vez que a gente vem ao centro, a gente percebe aonde está, a gente percebe o que está acontecendo aqui, a gente percebe a mudança do nosso estado emocional, psíquico, que acontece porque eu entrei no centro. Mas precisa buscar estar consciente, senão não percebe. Então perceba que quando você entra no centro, você se sente melhor. Perceba isso. Por quê? Porque o centro tem uma equipe que trabalha no portão. É uma coisa absolutamente espantosa que, com tantas reuniões nas casas espíritas, com tudo que é médium perturbado que vem na casa espírita, não acontece absolutamente nada fora da ordem. Por quê? Porque o médium perturbado vem com as perturbações deles e o pessoal do portão segura aí as perturbações lá fora para conversar. E aí o médium entra levinho, né?
Já falei para vocês que antes eu ficava chateada com o pessoal que dormia na sessão. Agora eu não fico mais, porque às vezes é o único lugar que a pessoa consegue dormir. Ela chega assim, ela se sente tão leve, ela senta nessa cadeira, parece que é uma hipnose, né? É uma paz, é uma serenidade. Se ela tinha problema, ela não se lembra, não consegue se lembrar. E tá. Oh, né? Aí assim, na hora do passe, ela dá uma meia acordada, assim, é o passe. Aí ela sai muito bem. Agora, depois que saiu, vai pensar em quê? Vai sentir o quê? Dependendo do que vai pensar e sentir, vai deixar o pessoal para ser atendido pela espiritualidade da casa. Dependendo do que vai pensar ou sentir, vai chamar todo mundo de volta. Vamos? Eles vão. É afinidade, né? Então, vamos procurar tomar consciência do presente, do agora, expandir a nossa consciência. Porque a gente vive dentro de uma faixa de percepção muito estreita. Então, eu estou no centro, como eu estou me sentindo? Eu vou para um lugar que tem uma árvore, que tem um jardim, que tenha... Eu vou interagir com um cachorro. Aliás, é muito interessante, né, essa coisa do pet, né, que hoje em dia as pessoas fazem festa de aniversário para cachorro, casamento de cachorro, né? E as pessoas ficam muito ansiosas com a festa, com o casamento. O cachorro não está nem aí. Né? O negócio aqui tá bom aqui, né? Tem uma comida diferente, tá legal, tá bom aqui. Então, eu vivi muito isso com uma cadelinha, que é da minha filha, que nessa época morava com a gente, e a bichinha tem um problema de pele que seres humanos também têm, que é dermatite atópica. Então, é uma possibilidade, uma pele que não se defende, que desenvolve várias infecções. Então, essa bichinha chegou a ficar coberta de ferida, de descamação, disso aqui. Sabe? É hoje, é o agora. Então, se a gente, por exemplo, num momento de doença, ou de perda, ou de que lá o que seja, ficasse só com aquele sofrimento que está ali, naquele momento, o nosso sofrimento seria infinitamente menor. O problema é que a gente não consegue segurar a consciência no momento, né? Então, tem muitas técnicas, né, de meditação. O Divaldo tem visualizações terapêuticas gravadas. Isso é para quem nunca fez essa prática, né, de respirar, de sentir o corpo, sentir que está no corpo, mas não é o corpo. Tomar consciência de si mesmo, do momento e exercitar aquilo que Joana de Ângeles chama de percepções extrafísicas, que ela tem até um capítulo todo dedicado a isso no livro Momentos de Consciência. Então, estar consciente é abrir, expandir essa janela para a nossa realidade de seres imortais. Nós não somos o nosso corpo. A gente ouve isso milhares de vezes na casa espírita. Mas se eu não vou ampliando a minha consciência dessa verdade, eu vivo como vive o corpo. Leva o corpo para cá, leva o corpo para lá, leva o corpo no médico, faz o exame do corpo, dá comida para o corpo, bota roupa no corpo, dá banho no corpo, né? E a encarnação vai passando. Né? A encarnação vai passando. Leva o corpo para fazer caminhada, leva o corpo, senta o corpo, dorme o corpo, acorda o corpo. E o espírito? E o espírito? Então, para nós cuidarmos do espírito, nós precisamos ampliar a nossa consciência de que somos espíritos, não somos o corpo. Senão a gente vai ficar aí embolado com as questões, os problemas, as exigências, os modismos. Essa coisa de moda então é muito louco, não é? Muito louco. A pessoa vai no salão emendar cabelo. Às vezes leva 4 horas, 8 horas para emendar cabelo.
E aí sai com aquele cabelo emendado. Isso é uma ideia que me aconteceu uma vez, assim, né? A pessoa ficou lá 4 horas, emendou aquele cabelo, né? Deixou lá uns bons R$1.000 lá no salão, né? E aí sai, tem um infarto. Enterra com cabelo ou sem cabelo? Eu fiquei curiosa em relação a isso, né? Enfia a unha, né? A unha de porcelana, também dá umas 2 horas para enfiar aquilo. Aí, assim, pinta paisagem na unha, né? Um laguinho, um patinho, uma florzinha e tal. Aí não é o suficiente, vamos pintar uma paisagem em cada unha, né? Gente, leva um tempão para fazer isso. Aí a pessoa sai com aquelas paisagens pintadas na unha e aí infarta. E aí faz o quê? Já pensou um cadáver com a mão assim? São esses os paradoxos da inconsciência. Os paradoxos da inconsciência, a inconsciência da nossa realidade. Nós não somos o corpo, o cabelo, as unhas, nós somos espíritos, mas não temos consciência suficiente disso. E como é que a gente vai ter? Tem que parar, tem que tomar consciência, tem que se perceber como eu estou, o que estou pensando, o que estou sentindo, o que estou percebendo. Mesmo nos momentos de dor, conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, por exemplo, você pode estar num hospital doente ou com um familiar muito doente e perceber o que acontece a nível espiritual dentro de um hospital. Você sente coisas que dão notícia da magnitude da assistência espiritual àquele sofrimento que está ali. Você vê chegarem soluções, ajudas de onde você menos espera. Você vê chegar uma palavra de conforto de uma pessoa que estava passando. Então, mas para isso você tem que estar consciente. Se você não está consciente, você nem ouve, você nem valoriza, você nem acha nada demais. Mas essa janela é importantíssima que a gente abra para poder ver lá dentro, né? Agora falando sério, até que horas que eu vou? 9. Bom, aí tem uma outra janela, nós tem mais 2. O inconsciente. A gente pode olhar o inconsciente assim, direto na cara, não, porque senão ele se torna consciente, né? Então, a gente olha para o inconsciente, observando movimentos, atitudes, reações que não passam pela consciência, que acontecem quando você vê, já aconteceu, já fez. Então, muita atenção nas suas reações. Então, as reações, elas podem te levar, se você não olhar para elas, elas podem te levar na direção oposta do que você quer. Então, a pessoa quer, digamos, ter a família ao seu redor, muitos amigos, né? Mas ela tem um negócio que se chama pavio curto. O que será um pavio curto? Algum aprendizado que a pessoa fez de não levar desaforo para casa, ou algum complexo de achar que todo mundo quer prejudicá-la, que todo mundo quer lhe fazer mal, então antes que lhe façam mal ela faz primeiro. Pode ser um mecanismo de defesa, um excesso de proteção, enfim, alguma coisa tem. Então, a pessoa, qualquer coisa explode, a pessoa, qualquer coisa é grosseiro com os outros, a pessoa, qualquer coisa impõe, quer impor a sua vontade. Então, ela deseja ter os amigos, a família ao seu redor, mas ela reage assim. E isso é incompatível
com uma convivência familiar, com uma convivência fraterna, né? Aquela pessoa que qualquer coisa bate a porta do quarto, aquela pessoa que qualquer coisa sai chutando lata. Então a gente tem que olhar para as nossas reações, que são um bom indicador de coisas que estão no inconsciente. Então, para não trazer muito psicologismo aqui, né? Quando nós reencarnamos, o nosso cérebro é ainda uma coisa que tem pouca experiência, porque ele nasceu junto com o corpo. Então é uma fase em que muita coisa se grava, mas se grava com o olhar da criança. Então, a família, às vezes, naquele afã de educar, né, pode punir uma criança de forma a exibi-la à vergonha, de forma a dar um castigo desproporcional ao erro, porque a criança ainda não aprendeu as regras da convivência social, né? Então, aquilo grava no inconsciente. Então, eu não posso permitir que ninguém pense isso de mim. E aí eu fico num estado de hiperalerta. Então, vou usar um exemplo para ilustrar, né? Uma pessoa, quando era criança, os pais tinham um botequim e morava em cima do botequim. E no botequim tinha chocolate para vender. E as crianças da família não podiam pegar o chocolate, porque o chocolate era para vender. Aí essa criança, pequenininha, no meio da noite, pé ante pé, descia no botequim e pegava o chocolate. Até que um dia foi surpreendida e foi justamente punida de forma excessiva. E foi usada a palavra ladra, né? Então, assim, se passaram alguns bons 50 anos, né? E a pessoa até hoje tem verdadeiro pavor que você pense que ela está pensando em te lesar. Então, assim, olha, eu vou com você, mas você vai deixar eu pagar a gasolina, o estacionamento, não sei o quê, porque senão você pode pensar que eu estou querendo tirar proveito. Então, aí eu preciso... Ninguém pediu essa explicação, mas a pessoa sente uma necessidade irresistível de ficar dando essa explicação. E olha, eu não quero que você pense isso ou aquilo. A gente não tem como impedir que a pessoa pense isso ou aquilo. A pessoa vai pensar o que quiser pensar. Então, esse estado de superalerta, sim, não é? Pode fazer com que a pessoa tenha um ataque histérico, que a pessoa constele uma situação, né? Por quê? Porque ela tem lá uma matriz no inconsciente, às vezes tem coisas de vidas passadas lá misturado, né? E aquilo tem um poder de gerar comportamentos muito acentuados. Então, a gente, olha só, começamos com o nosso problema, fomos para os nossos pensamentos e sentimentos. A gente estava achando que era difícil, né? Essa era a parte mais fácil. Fomos para a nossa consciência e aí temos lá as culpas, as mágoas, a desatenção, a não presença, e indo para o inconsciente a gente vai observar essas reações. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu não sei por que eu faço isso? E não sabe mesmo, porque para saber tem que trazer para a consciência. Mas eu não sei naquele momento, não quer dizer que eu não posso saber. Eu só preciso prestar atenção e saber que a causa está em mim. Então, assim, tem aquela pessoa que te irrita? Dormiram? Sempre tem uma pessoa que te irrita. E você sabe por que ela te irrita? E ela irrita todo mundo? Não irrita você, né? Então, a pessoa... A pessoa se permite, se não tiver nenhum compromisso, dormir até mais tarde. Isso te irrita?
A pessoa se permite, depois do almoço, tirar um cochilo, meia hora, 1 hora. Isso te irrita? Por que te irrita? Se irrita, né? Não aguento essa pessoa dormindo até 9 horas da manhã. Qual é o problema? Tem alguma coisa para fazer? Não. Mas ela só fica dormindo. Ela fica dormindo. Por que te irrita? Porque tudo que você queria era ficar dormindo. Mas tem uma coisa no seu inconsciente que não deixa você dormir. Né? A pessoa é até saudável fazer um controle do peso, é até legal. Mas tem pessoas que são obsessivas, né? Não pode ver ninguém comendo um pedaço de bolo. Você vai comer esse bolo? Você vai engordar 500 quilos. Você vai comer esse bolo? Né? E chegou em qualquer lugar, viu alguém comendo um bolo? Olha, que absurdo, comendo bolo, né? Então, tudo que a pessoa queria era comer o bolo, mas não se permite. Por que não se permite? Então, assim, esse é um excelente indicador, né? O que a outra pessoa faz que me irrita, ela está me espelhando. Então, o que me irrita não é o que ela faz. O que me irrita é o que eu tenho dentro de mim e que eu preciso olhar, saber de onde vem e tentar me libertar. Então, é permitido ao ser humano dormir até mais tarde no domingo? Deus deixa? Deus permite? Não é um vagabundo? Não? Então, fica na cama. Virar para um lado, virar para outro. Não consigo. Eu não consigo. Como não consegue? Né? Então, certamente lá no inconsciente arquivou alguma coisa, alguma punição, algum castigo, alguma cobrança, né? Foi exposto a alguma vergonha. Então, a gente precisa olhar. Olha só, quanta coisa tem para olhar. E aí a gente vai fazendo justamente um processo de autocura, por ir fazendo contato com tudo que está dentro de nós e que é da onde está vindo todo o sofrimento, é da onde está vindo todo o incômodo, é de onde está vindo toda a situação. E mergulhando mais fundo, de tudo mais fundo, em cada um de nós, nós vamos encontrar Deus. Somos centelhas divinas na visão da doutrina espírita. Isso quer dizer que cada um de nós traz em si a essência, a marca da divindade. E só quando eu me aproximo dessa ideia, internalizo essa ideia, é que eu passo a valorizar a minha vida, a minha saúde, a minha produtividade, os meus dons, os meus talentos, o que eu estou fazendo no mundo. É só aí que eu liberto a minha criatividade. A doutrina espírita nos apresenta a cada um de nós como co-criadores. Nós somos co-criadores. Mas é só quando eu for. Não, você é co-criador agora. Você cria o seu destino. Você está se criando e recriando. Você está criando realidades. Só que inconsciente você cria problemas. Mas não tem como uma centelha divina, um espírito, não criar. Então, se eu estou sempre com um potencial criativo, por que eu não ativo esse potencial criativo para criar soluções, para criar possibilidades, para criar alternativas? Porque eu não tenho consciência de que tenho Deus em mim, mesmo tendo aprendido isso no Livro dos Espíritos. Então, mergulhando fundo, você encontra com Deus, encontra com a sua divindade, encontra com o seu poder potencial criativo. E aí, a gente olha para essa situação de pessoas que estão vivendo um problema, tendo um problema, sendo um problema, uma encarnação inteira, porque só encontra um jeito de resolver aquele problema. E como esse jeito se mostra impossível, a pessoa conclui que seu problema não tem solução.
quando ela tem um universo de possibilidades de solução à sua disposição. Então, quando a gente vê alguém vivendo um problema, a gente olha assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? A gente olhando o problema do outro, a gente vê que tem milhares de possibilidades, mas ele que está ali não vê. E é muito fácil a gente entrar nesse mesmo processo de estar vivendo um problema e só enxergar uma solução. Falando em enxergar, não estou enxergando o ponteiro. Olha, não olha para o lado. Então, assim, vocês conhecem alguém que faz cara feia? Conhece alguém histérico? Você só vai poder ser feliz o dia que ele parar de fazer isso, né? Então, assim, a pessoa aprende a fazer cara feia lá na mais tenra infância. E isso dá um poder para ela imenso. Porque todo mundo fica muito incomodado com a cara feia. Os nossos neurônios espelho, né? Então fica todo mundo, o que você tem? Por que você está assim? Né? E a pessoa fica com aquela cara feia. E você não pode fazer essa cara feia, você não pode ser assim, você tem que parar com isso, e que blá, 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 blá. Passa a encarnação inteira falando isso para a pessoa, vai ver se melhora. Não. E você não pode ser feliz. Por quê? Porque o fulano faz cara feia. E sabe qual é a solução? Tira o holofote. Tira o holofote. A princípio você vai se obrigar a fazer isso. Você vai lembrar de mim. Tira o holofote. E depois você vai ver que funciona. Aí você, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Você não pensou nisso antes porque você só via aquela solução para o seu problema. E o histérico é aquele que não só faz cara feia, como faz uma cena. Eu tenho mais a que morrer mesmo, eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada, eu vou me jogar aqui nessa cama, eu vou esperar a morte, e blá, 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 blá. Sai de perto para você ver. Mas o que a gente faz? A gente acredita no histérico, né? A gente fica, não fala isso, você precisa fazer. Não, de jeito nenhum, a gente te ama sim, e blá, blá, blá. E aí, sabe aquela coisa do Didi, vou me suicidar. Não, não faça isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente precisa fazer contato com a nossa divindade. E olha só, eu estou falando para essa pessoa parar de fazer cara feia há 20 anos e não consigo. Tem outra coisa que eu possa fazer? E aí você vai tendo as ideias, e aí você vai encontrando as respostas. Aí você vai ter coragem de experimentar. E aí, de repente, meu Deus, era só isso que era para fazer? Então, até me lembro de quando eu era criança, sempre fui muito ruim de bola. Qualquer coisa de bola eu era péssima. E aí as pessoas jogavam queimado, ninguém me queria no time, porque eu era logo a primeira a tomar bolada e sair chorando, né? Aí eu saía chorando, fazia um escândalo, aí vinha todo mundo, machucou, ai, deixa eu ver, né? Eu vejo uns jogadores de futebol fazendo isso, né? Aí vem todo mundo, olha, sopra, tal, não sei o quê, mas aí elas queriam brincar, não queriam ficar ali me consolando. Aí elas iam embora. Quando eu vi que tinha todo mundo indo embora, eu levantava e ia brincar de novo. Porque só tem graça se alguém estiver olhando. Se não tiver plateia, não tem graça. É libertador. Você se liberta e liberta o outro também. Então, toda essa vida em abundância está em nós. Mas é preciso que a gente olhe para nós, que a gente abra janelas para dentro. Obrigado, queridos, pelo carinho.